Professor, eu não consigo aprender inglês. Eu já tentei estudar de várias formas e eu ainda não consegui aprender. O que pode estar acontecendo? Primeiramente, a primeira coisa que eu vou te falar que é totalmente disruptiva é pare de estudar. Como assim, professor? Tá querendo dizer que para eu aprender eu tenho que não estudar? Não faz o menor sentido isso. Como é que eu vou aprender então? Bom, primeiramente, vamos tentar entender uma coisa. Como é que uma criança aprende a falar? Você já viu alguma criança estudando inglês? Quando você era criança, por acaso você estudou português? Você chegou lá, vou pegar um livro de português aqui com 2 anos de idade, vou ler aqui e tudo mais? Não, você não fez isso. Por quê? Porque o processo de aprendizagem ele é natural. Na verdade, o termo que eu vou trazer para você aqui não é aprendizado da língua, é aquisição da língua. E sim, tem uma diferença bem grande entre language learning e language acquisition. O processo de aprendizado, como é ensinar em cursinhos, em escolas, o nosso ensino médio inteiro com o verbo to be e tudo mais, ele se baseia no language learning, querendo fazer você ter uma cognição, botar na sua memória, embutir um monte de palavras, te dar várias ferramentas para estar utilizando, te dar vários contextos de ver, analisar, apostila, livro, completar lacunas, escrever redações e tudo mais. Isso é language learning. O language acquisition, que é a aquisição da língua, ela segue sempre o mesmo processo. Vamos lá. Como é que você aprendeu português? Se a gente viu que você não aprendeu português pegando um livro, pegando uma apostila, como é que você aprendeu português? Como é que todo mundo aprendeu a língua? Todo mundo aprendeu a língua. Todo mundo que você conhece, que você se relaciona, fala a língua. Embora eu acredito que poucos se aprofundaram no estudo de language learning do português. Pouquíssimas pessoas pegaram realmente uma apostila para entender o que é o futuro do pretérito mágico perfeito, mas todo mundo consegue falar português, que você conhece. Uns falam mais bonito, outros falam tão bonito, mas a comunicação sai fluida, correto? Beleza? Partindo dessa premissa, todo americano, normal, assim por assim dizer, ele consegue falar inglês. De 3, 4 anos de idade já estão falando inglês. Por que uma pessoa que não estuda inglês, em 2, 3, 4 anos fica fluente numa língua sem ter nenhuma base? Porque o processo do language acquisition, ele segue uma ordem. E não respeitar essa ordem, ele compromete o teu processo linguístico. Que ordem que é essa? Vamos dar uma olhadinha. Primeiro, a ordem errada. Vamos fazer a ordem errada aqui, ó, dos cursinhos e tudo mais. Chega no cursinho e quer aprender inglês. Ele coloca uma apostila na sua frente, um monte de coisas escritas em inglês, com o professor ali guiando o seu exercício de escrita e leitura, já quebrou o processo inteiro. Quando você aprendeu português, o processo foi, você ouviu alguém falar, você imitou aquele som. Depois de muito tempo que você foi lá e conseguiu, de fato, entender, ou ler aquilo para entender que aquela grafia correspondia àquele som, e só depois que você começou a escrever, certo? Sim. Esse é o processo natural. O processo artificial se baseia no language learning, por isso que não funciona. Por isso que eu falei no começo desse vídeo, para de estudar. Começa a utilizar aquilo que você já tem aqui na cachola guardado. Mas professor, eu não tenho nada aqui? Não. Olha só quanta coisa você é bombardeado diariamente. Todos os dias você é bombardeado com podcasts, notícias, filmes, séries, o manual da sua televisão às vezes está até em inglês. Todo lugar que você vai, inclusive até o neologismo na língua portuguesa, a gente fala a palavra deletar, né? Um monte de palavra que a gente acaba utilizando hoje nova, né? Friend zone, tudo isso, palavras que vieram do inglês a gente já utiliza naturalmente. Então, inclusive 26% da língua inglesa ela é latinizada, então você já meio que sabe 26% da língua inglesa mesmo por falar português, mas isso é papo para outro vídeo. A ideia então é que você já é bombardeado diariamente por informações em inglês. Você provavelmente já tentou estudar inglês, já pegou uma apostila ou um livro e toda hora que você bota a Netflix ou algum streaming device, alguém fala inglês com vocês. Mesmo que você veja dublado, o nome está em inglês. Então, nós vivemos uma cultura globalizada onde o inglês ele está presente em todo lugar. E o não falar inglês, ele nos limita no progresso dentro das nossas próprias habilidades. Quer ver? Ó? Bota no YouTube um vídeo de como, sei lá, andar de skate. Se botar em português como andar de skates, aparece esse número aqui de vídeos. Se você for botar How to Ride a Skateboard, vai ter muito mais vídeo. Porque a maior parte do planeta fala inglês. Tem muito mais gente falando inglês que português. Então não falar inglês, ele limita o seu progresso nesse mundo tão constantemente atualizado. Vamos lá. O que eu tenho que fazer então? Tudo aquilo que você já tem, você tem que dar um jeito de aprender a usar. Uma dica bem bacana que eu vou te dar aqui. Por exemplo, você tem acesso a várias coisas em inglês, mas você não sabe o que fazer com isso. É como se eu tivesse uma peça da minha casa cheia de ferramenta, martelo, serrote, parafusadeira, furadeira, tá tudo lá. Comprei todo o kit de peças para fazer reformas na casa, mas nunca me prestei a aprender como fazer isso.
Então eu tenho os recursos, mas eu não sei usar. O inglês de comunicação, ele é muito mais interessante se você conhecer uma forma de utilizar cada coisa, cada ferramenta, do que ter 1000 ferramentas e não saber utilizar nenhuma. Você tem. Essa é a language acquisition, quando você consegue colocar em prática e adquirir a língua, ao invés de só gravar, memorizar coisa, fazer só um processo cognitivo a respeito daquilo. Não adianta de nada você conhecer 1000 palavras e não saber montar uma frase, mas vale você conhecer 30 palavras e saber montar as frases correspondentes. E, pasme, no inglês, na verdade, você consegue montar frases básicas conhecendo de 15 a 20 principais verbos. Consegue montar as frases simples, não morre de fome. Você se comunica e tem um inglês praticamente intermediário, se você conseguir montar frases com 15 a 20 verbos. Mais tarde, se você quiser, comenta aqui, eu faço um vídeo sobre isso. Faço um vídeo sobre isso para aprofundar o nosso conhecimento. Aliás, ao longo da nossa jornada aqui, que eu decidi fazer um montão de vídeo aqui no YouTube, eu vou te mostrar várias formas de como estudar, de como pronunciar, de como fazer, de como que é a estrutura da língua inglesa é formada, como pensar em inglês, que é o mais importante. Então, se fizer sentido para você, comenta aqui o que você quer, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Se fizer sentido para o processo pedagógico, para você entender como aprender inglês de fato. Então, vamos lá, consolidando aqui. Language learning tem a ver com conhecer palavra, memorizar coisa, é uma apostila, decorar coisas, né? Language acquisition tem a ver com aquilo fazer parte do teu processo natural. Quem aí que está me assistindo alguma vez já acompanhou, sei lá, futebol, por exemplo? O football learning ou soccer learning teria a ver com você conhecer as regras do jogo. De você ver alguém jogando bola, você sabe o que é impedimento, como cobrar falta, acompanha o futebol. Isso é soccer learning, por assim dizer. Futebol, aprendizagem do futebol. Mas a aquisição do futebol só acontece no campo. Quando você chuta a bola, quando você faz gol, quando você vai lá treinar numa escolinha. Em inglês, que é uma habilidade prática, assim como o futebol, você precisa estar em campo. Você precisa então estar disposto a falar. Então a dica que eu vou te dar aqui, separa de 10 a 15 minutinhos do teu dia inicialmente para praticar. Separa de 10 a 15 minutinhos. Isso vai modificar duas coisas. Primeiro, o teu fluxo sináptico, o que é só recepção, começa a virar produção no teu cérebro. Você começa a produzir língua. As pessoas que estudam inglês estudam, aprendem, bota tudo na cachola, mas não fala. Então você começa a produzir a língua. Isso muda o processo da língua inglesa. O inglês de ouvido é diferente do inglês de fala. Lembra do processo natural? Você ouve e fala. Depois você lê e escreve. Quanto tempo depois de você estar falando português que você começou a ler e escrever? Muito tempo depois, sei lá, 6, 7 anos. O processo linguístico é esse, então separa do teu dia 10 a 15 minutinhos para botar o inglês no teu dia a dia. Começa a, sei lá, imitar aquela música, cantar aquela música em inglês que você tanto conhece, que você tanto gosta. Começa a ficar imitando o pessoal das séries, dos seriados aqui em voz alta, para produzir a língua. Começa montando frase básica do tipo, eu gosto de pizza. Começa montando frases simples para que aquilo vire uma memória muscular. Toda habilidade biomecânica necessita de uma memória procedural de aplicação daquilo. Então, fazendo isso, já vai fazer. Tipo, às vezes tu está estudando 3, 4, 5 anos, não vai ter o progresso que se você fizer isso que eu estou falando, em 2 semanas vai ter. Faça isso, comenta aqui embaixo aqui se deu resultado ou não. Esse vídeo eu vou deixar por aqui, é um vídeo bem introdutório de como aprender inglês, a lógica de aprender inglês, não ficar só estudando. Não, tudo bem, tu até pode estudar, mas tem que praticar mais do que estudar e provavelmente tu estudou muito mais do que tu jamais praticou. Então, coloca no teu dia a dia uma atração de prática. 10 a 15 minutos por dia. Não precisa ser direto, pode ser 3 minutos na hora de tomar um café, mais 3 minutos na hora que estiver passeando com o cachorro. O importante é mudar o vetor sináptico. O que outra hora era só receptividade, vira produção. Se você quiser um vídeo mais aprofundado sobre a neurociência por trás, comenta aqui embaixo que eu também vou te explicar. Não sei se você sabe, nesse canal eu estou me apresentando agora, mas eu já faço outros trabalhos com a língua inglesa. Eu dou aula de inglês há mais de 20 anos. Então eu consigo te levar, com certeza, do zero absoluto ao nível que você precisa de inglês em pouco tempo, porque o processo de aprendizagem da língua, ele é muito mais simples do que é ensinado por aí. E ao longo dos nossos vídeos nós vamos estar descobrindo isso e tirando o véu disso. Se esse vídeo fez sentido para você, dá um like nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, não custa nada, ajuda a gente a continuar difundindo a nossa boa mensagem e compartilhe com o maior número de amigos que você possui, para que dessa forma a gente consiga fazer o povo aprender a falar inglês de uma vez por todas. Bom, muito obrigado, me encontro no próximo vídeo. See you around.